Bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu sou Olga Souza, cardiologista e diretora nacional da cardiologia da Rede Dor. No episódio de hoje falaremos sobre osteoporose e a saúde da mulher, com a presença da doutora Maria Lúcia Farias, endocrinologista e professora da Faculdade de Medicina da UFRJ. Maria Lúcia, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast e conversar de um tema tão importante para a saúde da mulher, que é a osteoporose. Gostaria de começar primeiro perguntando o que é osteoporose e quem está sob risco dessa doença. É um prazer estar aqui com todos, tentando esclarecer dúvidas sobre a osteoporose, que é uma doença tão prevalente, né? Na realidade, é muito importante dizer, talvez as pessoas não tenham noção, que o esqueleto ele se renova, assim como todos os nossos órgãos e tecidos, né? Então existe a vida inteira uma percepção de quais são as regiões que estão se tornando frágeis. Existe um mecanismo pelo qual essas regiões são reabsorvidas, né? Esse osso velho, e existe então a neoformação de uma quantidade adequada de osso para repor aquela que foi retirada. Esse processo, que é absolutamente equilibrado, positivo na juventude, mediante o qual nós até vamos ganhando osso, ganhando massa óssea, crescendo o esqueleto, ele passa por uma estabilidade numa fase que vai dos 20 até próximo à perimenopausa, e depois, quando chega a menopausa, que é caracterizada por uma deficiência de hormônio estrogênio, então os nossos ovários são programados para, num período em torno dos 50, não mais fabricar óvulos, nem o nosso hormônio principal, que é o estrogênio. Esse processo se desequilibra porque nós passamos a degradar osso, reabsorver osso de uma maneira muito mais ativa do que a nossa capacidade de neoformação. E com o passar do tempo, dos anos, se nós não fizermos da terapia de reposição de hormônio feminino, esse processo desequilibrado vai gerando focos de perda óssea que vão, pequenas áreas de lacunas vão coalescendo até que efetivamente forma os poros. Então, osteoporose, na realidade, não é mera desmineralização óssea, por isso não se previne apenas com cálcio e vitamina D. É, na realidade, a ausência de osso. O poro é onde não tem mais o osso. Muito bom. Essa é a definição. E só um detalhe importante. Embora na mulher isso já seja esse processo de desequilíbrio na menopausa, ele também desequilibra nos homens. Então, nos homens acima de 65 anos, eles também já começam a ter esse desequilíbrio e também estarão sujeitos às complicações, basicamente, fraturas. A fratura é a complicação mais clássica e temida da osteoporose. Então, tanto os homens quanto as mulheres estão sob risco de desenvolver uma osteoporose. Sim, inclusive mesmo numa fase jovem da vida, pessoas que não têm boa saúde e que necessitam, por exemplo, de medicamentos como corticoide em doses altas por longo prazo, esse é um dos mecanismos de perda óssea também. Então, doenças crônicas, alguns medicamentos também promovem perda mesmo em gente jovem. E como que se identifica? Qual a idade, qual é o momento que nós mulheres ou os homens devem procurar fazer uma pesquisa se tem uma osteoporose? A pesquisa de quem não teve fratura é feita por exames de imagem, mas eu gostaria de frisar que muitas vezes a fratura vem antes. Então, não é incomum a pessoa não conhecer que tem qualquer fragilidade óssea, leva um tombo, cai e fratura o punho. A fratura de punho, também chamada pelos ortopedistas de fratura de cólis, costuma ser a primeira da mulher pós-menopausa. Na realidade, as fraturas osteoporóticas mais comuns são de punho, de vértebra, ombro
e a mais grave, a de quadril, né? Basicamente colo do fêmur. Então, que é do mais idoso. Então, a fratura pode preceder qualquer investigação. Mas uma pessoa saudável, bem cuidada, essa investigação começa habitualmente a pedido do ginecologista por um método chamado densitometria óssea. A densitometria é um método radiológico que quantifica a quantidade de osso que você tem e existe uma base de dados com a qual nós somos comparadas e quão distante nós estamos do ideal. Então, é baseado nesse cálculo matemático que nós vamos dizer: sua densidade óssea está normal, ou você já está com baixa massa óssea, ou osteopenia, ou você já está no patamar da osteoporose. Então, a densitometria óssea consegue ser um exame que prevê, antes da fratura, se a pessoa está em risco. Mas, além disso, ela também é utilizada no momento que você já está usando algum tratamento, para saber se o tratamento está sendo eficaz, portanto, se você de fato está conseguindo adquirir massa óssea e sair do risco. Perfeito. Então, o exame que é recomendado para avaliar se nós temos ou não osteoporose é a densitometria, que vai ser solicitada no momento certo pelo seu ginecologista. Sim. Correto? Sim. E se você também, se alguém tiver fratura, as mulheres principalmente, fraturas, como você descreveu, de pulso, de ombro, fraturas devem ser investigadas porque são sinais de uma osteoporose. Sim, devem ser valorizadas, porque muitas vezes vê-se um histórico de eu fraturei o punho 10 anos atrás e ninguém me pediu exame algum, ninguém me disse que eu poderia ter osteoporose. E a fratura independente da densitometria é um sinal patognomônico da osteoporose. Eu devo dizer que densitometria óssea não existe em todas as cidades brasileiras. É óbvio que nos grandes centros nós temos várias clínicas realizando esse exame, mas nas pequenas cidades eu acho que a fratura tem que ser valorizada e há um mecanismo de você estimar, os médicos conseguem estimar risco baseado em exames mais simples. Então, apenas baseado no seu histórico familiar, da história pregressa de fratura, peso, altura, se você usa ou não corticoide, se é fumante, se ingere álcool diariamente ou não, se tem alguma doença que possa estar causando osteoporose. Então, essa ferramenta que existe na internet, cuja sigla inglesa é FRAX, ela está disponível para todos os médicos no Muito site bom. da nossa Associação de Osteometabolismo, que se chama Abraço com 2 S's. Creio que os médicos conheçam, mas é importante os pacientes saberem que quem não tem direito à densitometria não está abandonado. Ele pode ser visto e seu risco de fratura pode ser estimado. Isso é muito importante, Maria Lúcia. Muito obrigada por essas mensagens que nem o exame não tem, as pessoas não têm acesso fácil ao exame. Foi muito bom você colocar esse cálculo que pode ser feito pelo médico e que a sociedade dispõe. Muito importante sua mensagem. E como é que nós podemos prevenir? Tem alguma recomendação especial em nutrição, vitamina D? Olha, a prevenção, na realidade, começa na fase muito jovem da vida. Obviamente, há maus hábitos como fumo, ingestão de álcool mais do que 3 doses ao dia, e até doenças que você possa tratar de outra forma. Vou dar um exemplo, uma rinite alérgica ou mesmo uma asma leve que não precise manter corticoide com frequência, que o médico que acompanha deve evitar esse tipo de remédio. Então, o que nós, pessoas saudáveis, jovens, podemos fazer? Ter boa nutrição. Essa nutrição deve englobar vários nutrientes, mas basicamente proteínas de origem animal e vegetal. E aqui um parêntese muito importante é que os lácteos, então, os produtos derivados do leite, eles têm 2 funções. Não apenas são excelente fonte proteica, afinal de contas, muita gente ouviu falar em whey protein, que é uma proteína do soro do leite. O leite e os seus derivados também fornecem cálcio.
E eles são a melhor fonte de onde nós podemos tirar cálcio. Quando nós ingerimos um alimento que contém cálcio, nós temos um sistema de transporte que é favorecido pela vitamina D. Vitamina D nós fabricamos habitualmente na pele, quando nos expomos aos raios solares, né? Então, na pessoa jovem isso funciona muito bem. A pessoa jovem basta se expor ao sol de vez em quando, que habitualmente mantém bons níveis de vitamina D, e não tendo nenhuma doença outra, nem intestinal, ela vai absorver esse cálcio. A absorção implica em você retirar o nutriente que veio do alimento, passar para o sangue, e do sangue ele é transportado para os outros órgãos, no nosso caso, o esqueleto. Se você não ingere alimentos contendo cálcio, a vitamina D não tem o que transportar. E esse é um erro que se vê, pessoas ficando preocupadas em dosar vitamina D, às vezes não tem plano de saúde, fica triste porque não pode dosar vitamina D e esquece que se ela se expuser ao sol e se ela ingerir uma dieta adequada contendo lácteos, ótimo. Eu gostaria de enfatizar também que os leites vegetais não têm cálcio. Só os leites animais, de origem animal. Existem leites vegetais enriquecidos de cálcio. E existem outros nutrientes que também têm cálcio, os vegetais verdes escuros e alguns grãos. Entretanto, eles também são muito ricos em fibra, fitato, e isso dificulta muito a retirada do cálcio desses alimentos para transportar até o osso. Então, o que se chama de biodisponibilidade do cálcio, que é o quanto você consegue aproveitar daquilo que ingere, é muito maior quando o cálcio está nos lácteos do que quando ele está em alimentos vegetais. Isso é fundamental porque eu acho que também está havendo um movimento falando mal dos lácteos, né, de que nós não precisamos usar o leite porque nós somos o único mamífero que persiste tomando leite. É uma bobagem. Concordo. Adoro leite. Concordo com você. O leite pode não ser palatável, mas convenhamos, os queijos são uma delícia. Eles não podem ser excluídos da dieta, né? Então, esse estímulo ao veganismo preocupa, principalmente quando ele acomete crianças e adolescentes, né? Porque é a fase que você está ganhando esqueleto. Então, como adquirir um bom esqueleto, como prevenir a perda óssea? Até você atingir a menopausa, com boa nutrição e exercício físico. E, obviamente, tendo boa saúde. Na menopausa, conversar com um ginecologista, ver se é possível, se não há contraindicação à terapia hormonal. Há raros casos de uma contraindicação formal, como, por exemplo, a pessoa ter uma neoplasia de mama que responda ao hormônio. Existem outras raras exceções. Na maioria das vezes, podemos fazer terapia hormonal. Também há um medo infundado de que o hormônio causa câncer. Isso precisa ser desmistificado. Às vezes as pessoas creem que qualquer hormônio provoca câncer. Isso não é verdade, né? Então, quem pode fazer terapia hormonal, ótimo. Quem não pode, vai fazer seus exercícios, boa nutrição e deve ser seguido para ver se já está começando a estar em risco e precisa de outro medicamento. E quando isso não resolve? Alimentação correta, ingestão de bastante leite, derivados lácteos, exercício físico, toma sol, usa vitamina D. Quando isso não resolve, tem algum medicamento que possa ser utilizado? Sim. Há pessoas que fazem tudo certo, né? E nós estamos esquecendo um pouquinho da genética. É muito importante. O Frax é um que valoriza a genética, porque ele valoriza muito se na sua família, principalmente mãe, alguém teve fratura osteoporótica. Porque a genética determina quanto de massa óssea nós adquirimos na juventude. Então, o nosso banco de ossos, quanto nós conseguimos construir, em parte é determinado pela nossa genética. Quando nós chegamos à menopausa, mesmo tendo feito tudo certo, por vezes nos assustamos em ver que não estamos com a densidade óssea 100%. Nós já estamos na faixa de osteopenia ou quase osteoporose. Não foi por culpa da deficiência hormonal, ela nem começou
Nós estamos na perimenopausa e já estamos descontrolados. Então, quem por algum motivo não for fazer a terapia hormonal, ou até com terapia hormonal isso não for resolvido, existem sim medicamentos anti-osteoporóticos específicos, que só devem ser iniciados para quem de fato está em risco de fratura. E aí entra um conceito que é muito valorizado hoje em dia. Não se deve dar esse tipo de remédio bloqueador da reabsorção quando a pessoa é jovem, saudável e só porque tem uma densitometria de osteopenia. Nós devemos reservar quando o risco de fratura está identificado. Então, exemplo, mulheres acima de 65 anos em que a densitometria já tem a osteoporose, ou então que essa ferramenta Frax sugira que ela está em risco de fratura. E esses medicamentos habitualmente são potentes bloqueadores da degradação, são chamados antirreabsortivos. Então, existe tratamento. Fazendo alimentação correta, atividade física, podemos contar com medicamento que cabe ao médico que acompanha esse paciente orientá-lo. Antes da gente finalizar, Maria Lúcia, eu queria que você falasse um pouquinho do idoso. O idoso, a gente precisa de um cuidado a mais, além da nutrição e da atividade física? Sim, assim, o idoso, na realidade, precisa ser talvez suplementado, primeiro porque a pele do idoso perde a capacidade de fabricar vitamina D, com a mesma exposição solar, ele muitas vezes necessita, tanto que as sociedades recomendam que a partir dos 60 anos, todos nós tenhamos uma suplementação que pode incluir cálcio, né? Existem sais de cálcio, mas fundamentalmente vitamina D, uma dose de 1.000 a 1.200 unidades por dia. Além disso, se ele já tem a doença osteoporose, existem medicamentos mais potentes, né, capazes de reverter a osteoporose e, inclusive, uma frase que é repetida, que a primeira fratura seja a última. Há medicamentos que vão prevenir fratura. É muito importante que isso seja passado, né, para o público, porque muitas vezes as pessoas que têm uma fratura grave, como o fêmur, se abandonam, acham que não tem mais jeito. E sempre há tratamento. Há vários medicamentos no mercado, tanto antirreabsortivos como até osteoformadores, que vão tirar essa pessoa doente do seu risco de fratura, que muitas vezes até pode levar ao óbito. Excelente, Maria Lúcia. Muito obrigada pelas suas orientações, realmente extremamente valiosas para todos. Muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. Muito obrigada, eu que agradeço. Finalizamos por hoje mais um episódio do Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentado informações valiosas para a prevenção, o cuidado e o tratamento das doenças. Siga as redes sociais da Rede Dor, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios do Dor em Dose pelo Spotify e YouTube. Um abraço a todos.